Olá, companheiros da Casa do Caminho, da Doutrina Espírita. Eu sou a Silvana Vancini. Nós vamos estar juntos mais nesse pequeno estudo, que nesse dia nós vamos falar do Livro dos Espíritos, da quarta parte, que trata das esperanças e consolações. É o capítulo 1, Penas e Gozos Terrestres. Livro dos Espíritos, perguntas 920 a 933. Nós não vamos ler todas as perguntas porque não haverá tempo para nós dissertar. Vamos dissertar, mas não vamos ler todas as perguntas. E nós vamos pedir, como sempre a gente faz na Casa do Caminho, que vocês possam ler em casa, porque são perguntas muito importantes para nós, né? Para a nossa reeducação moral, para o aproveitamento da nossa encarnação bendita, né? Então, que vocês possam ler em casa. Antes de nós começarmos, nós vamos fazer uma prece e temos um aviso para dar e vamos ler a página de abertura. Mestre amado Jesus querido, nós pedimos sim a tua presença amorosa junto de nós todos que aqui juntos estamos por esse canal. Abençoa, Senhor, a cada um de nós, abençoa a Casa do Caminho, abençoa, sim, o trabalho, Senhor, do bem. O trabalho do bem e o trabalho do bem. Abençoa todos nós. Que nós possamos estar juntos nesses momentos, refletindo e aproveitando. Que o Senhor possa estar junto de cada um de nós e junto de cada um que sofre e que necessita de Ti. Que seja em Teu nome, Senhor Jesus. Em nome de Deus, acima de tudo, em nome de todos os nossos amigos espirituais, que pedimos permissão para iniciarmos o estudo. Então, meus irmãos, debaixo da vibração dos nossos queridos, nós vamos lembrar que está aberta a campanha para a compra das bolsas de Natal e dos kits de Natal. E a Casa do Caminho precisa da contribuição de todos nós. Na verdade, é um trabalho solidário, fraterno, e nós precisamos participar desse trabalho. E tem gente do outro lado, muitas crianças, muitas famílias, contando com esse nosso trabalho, para que o Natal deles seja um Natal, sim, digno, um Natal feliz, um Natal com a lembrança do outro, né? Que eles se sintam acariciados, que eles se sintam abraçados. Então a gente precisa participar dessa campanha. E mesmo sendo um tempo pequeno de estudo, nós quisemos trazer a página de abertura que é do nosso Hermann, que fala de ânimo sempre, porque nós estamos precisando, né? Nós estamos passando um momento muito delicado, de uma forma geral. Então nós vamos ler a página do Hermann e vamos dividir com vocês, porque é uma página muito importante, tá? O título então, ânimo sempre. Trazemos a todos uma palavra de encorajamento para que ninguém desista de lutar, de trabalhar no bem, de vencer o mal que teima em permanecer junto aos nossos corações humanos. Tu que lutas, que sofres, tu que trabalhas, não te esqueças. Estás amparado por Deus e por Jesus. Se por acaso as dificuldades e os problemas forem tão grandes que te pareçam insuperáveis, recorda-te sempre da bondade de Deus, que vela por todos nós. Não te deixes abater, nem te deixes amofinar. Deus é o Pai, e as lutas hão de encontrar fim um dia. Diante de homens que agem de modo inconsiderado, e diante das nações que agem altaneiras sobre outras nações, dominando-as e tomando-lhes à força as riquezas, não esqueçam. Tudo passa, tudo segue. Os homens já se perturbaram muito e passaram também. Aqueles outros que souberam permanecer, venceram, superaram, caminharam na direção do bem permanente. Que todos nós que estamos aqui, envolvidos nas tarefas do estudo e da paz, não nos esqueçamos de que tudo passa, menos Deus. Que Ele nos ajude, abençoe e fortaleça. E que dê a todos a confiança, a certeza de que o bem será feito
a despeito de todos os gestos contrários. Que Deus fique conosco, agora e sempre. Hermann. Que essa página fique bem juntinha de nós, né? E que esteja aqui junto desse nosso breve estudo. E as nossas reflexões, né? Que a doutrina espírita, que o livro dos espíritos, os espíritos do Senhor trazem para nós nessa tarde, começam assim. Nós vamos ler apenas uma pergunta, 920. O homem pode gozar na Terra de uma felicidade completa? Dentro desse estudo, né? Que o tema é felicidade e infelicidade relativa. Os espíritos disseram o que para nós? Não. Visto que a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas depende dele suavizar seus males e ser tão feliz quanto é possível na Terra. Então, o estudo vem nos trazendo conceitos, né? Nós estamos num estudo da doutrina espírita. Então, os conceitos que virão são conceitos muito importantes da doutrina espírita. Se a gente for perguntar para muita gente o que é felicidade, as respostas vão variar. Todavia, aqui nós estamos debaixo da explicação dos espíritos, trabalhadores de Jesus, dentro do livro dos espíritos, da doutrina espírita, então são conceitos espíritas. Né? Então, o que vem para nós muito importante? Que felicidade completa o tempo todo, ser feliz o tempo todo, os espíritos disseram não. Mas é possível uma felicidade relativa. Por que não é possível? Porque nós estamos num mundo de provas e expiações. O que justifica a quantidade de sofrimento, a quantidade de lutas, de provas, de testes, de situações difíceis, criadas por nós mesmos, né? Então, felicidade completa, todo o tempo, não. Felicidade relativa, sim. Quando vai poder haver essa felicidade completa? E os espíritos disseram, quando a humanidade da Terra estiver transformada. Porque há várias moradas na casa do Pai. Nós estamos falando do planeta que habitamos, né? Lembrando que Jesus disse do reino de Deus, do reino dos céus, busca o reino de Deus de toda a tua força e de todo o teu amor. E tudo lhe será dado por acréscimo de misericórdia. Então, como é que a gente pode ter, né? Kardec fez muitas perguntas nesse sentido. Como é que a gente pode ter para nós, enquanto essa Terra não está transformada, enquanto ela passa para um planeta de regeneração, enquanto ainda aqui estamos, nessas lutas todas que se fazem sentir nos dias de hoje? Como a gente pode buscar essa felicidade relativa? Como a gente pode suavizar as dores, as lutas e os sofrimentos? Primeiro, os espíritos falaram para nós, trabalhando dentro de nós a convicção de que nós somos espíritos imortais. Fazendo com que essa ideia não seja só uma ideia, seja só uma crença que nós... eu acredito nisso. Sim, mas como é que isso se incorpora às minhas escolhas? Quando nós vamos escolher um trabalho, quando nós vamos escolher como gastar nosso tempo, quando nós vamos aconselhar um filho a escolher a sua profissão, prevalece, perpassa, embasa todas essas escolhas a ideia de que somos espíritos imortais? É um questionamento para nós, né? Lembrando, isso é o que os espíritos disseram, número 1, para a gente, né? Kardec e os amigos espirituais, de como suavizar as dores e as nossas dificuldades. Primeiro, trabalharmos em nós a convicção de que essa reencarnação nossa é uma parada, é uma estação. E Kardec diz, numa hospedaria ruim. Mas em suportando, em aprendendo, em aproveitando ao máximo tudo que essa encarnação bendita traz para nós, que foi planejada, que foi organizada, que tem a mão de Deus nisso, de Jesus, dos nossos amigos, nós teremos dias melhores, né? Então, número 1, trabalhar em nós a convicção de que somos espíritos imortais e as nossas escolhas precisam cuidar do nosso espírito imortal. Sempre também do nosso corpo, mas lembrando que nós precisamos alimentar o espírito imortal. E número 2, para suavizar esses males todos, essas dificuldades todas, praticar a lei de Deus. Praticar a lei de Deus, né? Que a gente conhece já também, mas que nós precisamos estudar e praticar.
Mas e nós, hoje, né? Kardec perguntou muito aos espíritos, e para nós hoje, né? Como é possível essa felicidade aqui ainda nesse mundo, nesse tempo e agora, né? Além da gente trabalhar em nós, a reencarnação, a imortalidade da alma, conceitos fundamentais, né? E a lei de Deus, que é uma lei de amor, né? Ama a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Trabalhar essa lei em nós, né? E qual seria, então, Kardec perguntou também, a medida de uma felicidade comum, então, para nós todos? Para a gente considerar hoje, para a gente estudar e ficar tranquilo, ficar bem em relação a esse conceito, né? Já que hoje o conceito de felicidade é muito divulgado, muito vendido e muitas vezes acaba não trazendo tanta felicidade para muita gente, né? Pelas comparações que se faz, pela coisa do que uma colega falou outro dia pra gente, não olha tanto a grama do vizinho, né? Não cria ilusões. Então a doutrina espírita vem falar para nós de reeducação. Kardec traz muito a questão da reeducação moral. Por isso esse estudo tão importante para nós pensarmos aquilo que realmente importa, né? Aquilo que nós realmente devemos investir. Então, a resposta dos espíritos para Kardec em relação a uma medida de felicidade comum a todos nós foi, materialmente falando, materialmente falando, a posse do necessário. E moralmente, a consciência tranquila. Consciência tranquila e fé no futuro. Fé no futuro porque é fé em Deus, no planejamento divino para nós. De que aquilo que nós estamos vivendo aqui foi planejado, foi pedido por nós, né? E nos há de trazer maturidade espiritual, conhecimento de nós mesmos, paz de espírito, progresso espiritual. Então, consciência tranquila de quê? De que nós fizemos o melhor que nós podíamos. Sempre. Erramos, mas levantamos e tentamos mais uma vez e vamos insistindo e orando e vigiando e trabalhando no bem e buscando essa felicidade possível da consciência tranquila, da fé no futuro e materialmente da posse do necessário. E Kardec, né, nos fazendo pensar, fazendo as perguntas de um encarnado na época, né, para os espíritos, ele fala do supérfluo, ele fala das criações, daquilo novo que surge, né, que são apelos para que se compre. Como é que fica essa questão do supérfluo? Porque supérfluo para um também é uma coisa, tem uma medida, para o outro tem outra, não depende da posição. Como é que seria isso, né? E aí os espíritos dão outro ensinamento para nós, muito importante. Eles falam do homem prudente. Eles falam que o homem prudente, ele olha abaixo de si. Ele só olha acima de si para elevar-se ao Criador, a Deus. Mas que ele olha abaixo de si para ver quem está em volta. Quais são as necessidades dos outros? Afinal, a gente aprendeu que é dando que se recebe, né? A gente aprendeu como a gente se sente bem fazendo o bem e sem olhar a quem. Então, como que a gente pode pensar numa felicidade completa o tempo todo, olhando em volta a quantidade de dor que nós temos, né? Além, se a gente for olhar só para dentro, vai inclusive atrapalhar a gente. É melhor a gente olhar a dor do outro, trabalhar, ajudando, que a nossa fica mais leve. Aliás, terapia que a gente encontra na casa espírita quando vai falar com o Dr. Herman, né? É que sofro, que tenho dores, ele diz o quê? Trabalha. Trabalha e estuda para conseguir ficar no trabalho e compreender a marcha e os desígnios de Deus. Mas e o essencial, né? Nesse estudo, Kardec fala lá, mas e se falta o essencial? Né? Se falta o essencial, se porque a pessoa não pode trabalhar, ou porque tem uma doença, ou porque tem suas limitações, mas e esses sofrimentos todos? E se for injusto? Os espíritos dizem, Jesus já falou, serão consolados. E quando bater o sofrimento, que nós entendamos que faz parte daquilo que nós precisamos viver para o nosso amadurecimento espiritual e aprendizagem. Quitação de débitos? Por que um planeta de provas e expiações? Porque somos espíritos muito devedores,
estamos debaixo da lei de causa e efeito, né? Somos os artífices. A doutrina espírita ensina isso para nós, da nossa felicidade ou infelicidade, relativas, né? E nós temos aqui o conceito também de resignação, né? Como muito importante, prudência, resignação, ou seja, para que nós possamos aproveitar essa reencarnação, as provas que nós temos que passar, as nossas expiações, a resignação. O mal não merece comentários, o trabalho, o investimento em nós mesmos, isso sim. A riqueza também é muito focada nesse estudo, né? Mas e a riqueza? A riqueza, a doutrina espírita nos coloca que é uma prova mais difícil do que a miséria. Aquele que tem muito pouco, ele vai dividir o pouco que ele tem, é o óbolo da viúva. Mas aquele que traz nas mãos muita condição, ele tem um compromisso com Deus. Isso aqui é tudo usufruto, nada é nosso. O que é nosso é aquilo que nós conseguimos construir de conhecimento, de virtudes, né? Aquilo que é nosso que nós realmente podemos levar. Então, a fortuna, os bens materiais, eles devem circular promovendo o progresso. Progresso, levando formas do outro também se alimentar e trabalhar e ter a sua dignidade. Enfim, é algo de movimento. É um compromisso muito sério a riqueza, né? E que Deus é quem sabe, quem soube dividir, quem soube atribuir a quem cabe essa prova, né? E por quê? É uma concessão, Kardec diz junto com os espíritos, parece uma concessão, alguém que tem em mãos uma fortuna que não parece merecer, são perguntas humanas essas. Mas a gente vê alguém que me parece que não faz nenhum uso bacana dessa fortuna. É uma prova. É uma prova muito difícil que aquela pessoa tem e está passando. Nesse estudo também tem sobre a vocação. Que o orgulho dos pais, que o nosso orgulho não atrapalhe a forma que todos nós temos de construir o nosso sustento, de fazer o nosso sustento, né? Que nós não atrapalhemos um jovem que busca uma profissão, que ele siga o caminho dele. Muitas vezes vai ocupar uma posição dita inferior, mas que para aquele espírito naquele momento é o fundamental, é o mais importante. Deixar-se morrer de fome nunca, lutar sempre. Todos temos uma forma de sermos úteis à sociedade, né? E aí os espíritos nos trazem que uma sociedade organizada, segundo a lei do Cristo, nessa sociedade ninguém morre de fome, ninguém morreria de fome. E nos dizem que nós não criemos suplícios voluntários. Pensemos nisso, pautando as nossas escolhas naquilo que é importante para nossos espíritos imortais. E nós temos nesses últimos minutos, né? Lembrando que nós somos, segundo a doutrina espírita, nós somos artesãos, artífices da nossa felicidade e infelicidade. Frequentemente, muitas vezes, somos nós os responsáveis, de acordo com as nossas escolhas. E a doutrina espírita fala muito de reeducação moral. Muito. Viemos nos reeducar. Precisamos olhar a nós mesmos. E nós encontramos do livro Paz e Renovação, muito com mensagem de vários espíritos, nós encontramos ali a mensagem de André Luiz, que nós vamos dividir com vocês, comentando para que nós possamos ficar, né, para nós estudarmos, porque a doutrina espírita é isso, é a proposta de Deus para nós, de Jesus para nós, de uma reeducação moral. Então, olha só, é de André Luiz, tá? Nesses últimos minutinhos que nós temos. 10 maneiras de amar a nós mesmos. Não alimentar amor próprio, mas amar verdadeiramente a nós mesmos. A primeira é disciplinar os nossos impulsos. Em tudo que nós fazemos, seja no falar, no comer, no dirigir, disciplinar, porque, em princípio, nós não temos disciplina com os nossos impulsos. Muito interessante esse enfoque, né? Em segundo, trabalhar a cada dia produzindo o melhor que pudermos, seja lá o que estivermos fazendo, para colocarmos o nosso fluido ali de amor.
Depois, atender bons conselhos, aos bons conselhos que nós traçamos para o outro. Se a gente pensa para o outro alguma coisa que ele deveria fazer para ficar bem, a gente precisa fazer também. Aceitar sem revolta e crítica a crítica e muitas vezes a reprovação. Por quê? Trabalhar em nós a humildade. Esquecer as faltas alheias, sem desculpar as nossas, porque nós precisamos nos trabalhar. Evitar conversas inúteis, que não promovam o bem e que ainda alimentem sentimentos ruins, emoções ruins. Receber no sofrimento o processo da nossa educação moral. Calar diante de uma ofensa, retribuindo o mal com o bem. Ajudar a todos, sem exigir qualquer pagamento de gratidão. E repetir as lições edificantes, tantas vezes quantas se fizerem necessárias, perseverando no aperfeiçoamento de nós mesmos, sem desanimar e colocando-nos a serviço do Divino Mestre sempre. É isso, meus irmãos. A doutrina espírita traz uma proposta para nós com seus conceitos de reeducação moral. Que nós possamos, sim, focar nessas lições que são dos trabalhadores do Cristo que querem o melhor para nós. Que nosso Mestre Jesus abençoe a todos nós. Ajuda-nos, Senhor, passarmos pelos momentos que tivermos que passar. Nós te pedimos, Senhor, que cada lar, cada um de nós, aqueles da casa do caminho e aqueles que também não são, todos, Senhor, abraça a todos com o teu amor. E que seja assim, Senhor Jesus, em teu nome, em nome de todos os nossos amigos espirituais, em nome do nosso Reino, em nome, sim, acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, que nós encerramos esses estudos. Um grande abraço a todos. Graças a Deus.